Fala pessoal, tudo bem? Essa primeira aula é uma aula introdutória, né? Ela deveria se chamar Introdução da Introdução, né? São as primeiras pinceladas de aquarela. Então, assim, é para quem não sabe nada ainda de aquarela, ainda não tem familiaridade e quer começar a se aventurar e começar a fazer seus primeiros movimentos, né? Com o pincel e com as tintas. Então, é uma coisa bem básica, não tem nenhum segredo. É uma coisa bem para iniciante mesmo, né? Então são algumas pequenas dicas assim para quem vai começar a fazer e ainda não sabe nem como começar, né? A mexer com godê, pincéis, água, etc. Cada um vai partir, né, da onde prefere. Tem uns que preferem aquarela em bisnaga, que é o que eu estou usando aqui, né, no godêzinho. Tem que preferir aquarela em pastilha. Aí tem as várias marcas, eu não vou entrar nesse assunto, né? Marca de papel, marca de pincel, etc e tal. O que eu vou usar aqui vai ser um vidrinho de geleia, muito bom para usar com os pincéis, água limpa, tá? Da torneira mesmo. E os pincéis que eu estou usando, eu vou usar o pincel ponta-gota, que é esse que começa grosso e termina só com uma pontinha ali que dá para fazer detalhes, né, no final. E aí a gente tem também aqui um pincel que é largo, né, para poder colocar a água no fundo das camadas de aquarela, né. Então eu vou usar basicamente esse maior aqui, tá? Esse menor aqui eu vou deixar para outros detalhes e o mais largo eu vou usar só para fazer os fundos, tá? Os fundos de aquarela sobre água, né? Sobre o papel úmido. Bom, e aí é um papel aquarelável, 280 gramas, né? Por metro quadrado. Para a gente começar, eu acho que a gente pode começar falando sobre a consistência da aquarela, né? Tem quem gosta de trabalhar com aquarela mais aguada, tem quem gosta de trabalhar com aquarela mais densa, né? Tem quem gosta de pintar com aquarela praticamente, como se fosse uma tinta acrílica. Então, eu devo essa dica ao Tim Wilmot, que é um aquarelista muito bacana, que eu sigo no Instagram. Ele deu essa dica que eu acho muito interessante para a gente começar a entender essa coisa da consistência. Então, ele fala o seguinte: tea, milk and honey, né? Chá, leite e mel. Então, como que a gente pode começar a pensar a consistência da aquarela? Aquarela bem aguada, como se fosse um chá mesmo, né? Aquarela um pouquinho mais densa, né? Numa consistência intermediária, que no caso já seria o leite. E a aquarela bem densa, praticamente só a tinta, né? Com pouquíssima água, aí a consistência de mel, tá? A gente pode começar a pensar, por exemplo, vamos pegar aqui o godê, vamos pegar aqui um vermelho, né? De repente, deixa eu pegar um vermelho aqui com o godê, ó, vou dar uma misturadinha, mas eu vou fazer só para mostrar, então eu vou misturar ele bem pouquinha tinta, ao invés de ficar gastando muita tinta, eu vou fazer uma consistência bem com bastante água, né, do pincel. E aí a gente pode trabalhar essa consistência, que a gente pode chamar de consistência de chá, né? Tá? Com pouca tinta, pouco pigmento, né? Bastante aguado, né? Então, uma consistência seria essa da consistência do chá, tá? Seria uma maneira de você trabalhar. Agora, você pode também fazer a consistência leite, né? Vou pegar aqui o godê, vou dar uma misturadinha aqui, ó, nesse verde com esse verde claro, né? Aí eu vou pegar um pouco mais de tinta, o pincel já está com bastante água, vou pegar um pouquinho de amarelo, misturar aqui, ó. A gente pode pegar aqui e pensar, por exemplo, um desenho de uma folha. Né? Você pode até colocar mais um pouquinho de pincel aqui, ó, para ele ficar com uma consistência um pouco mais densa, né? Tá?
Então ele vai ficar com uma consistência um pouco mais de leite. Dá uma enxugada. Ah, é sempre bom ter um paninho aqui do lado, né? Paninho velho, para você poder dar uma enxugada no pincel. É sempre bom também ter à mão um papel toalha, né? E um papelzinho do lado aqui, eu tô com meu caderninho aqui do lado também, de papel aquarelável, para dar uma rascunhada, né? Se você precisar, para você testar testar as cores, né? Enfim. E a gente também pode pensar aí em uma consistência mais densa, né? Vou dar uma limpada aqui no pincel, ó. E a gente pode partir também para uma consistência mais forte, né? Que é o mel. Então, eu vou pegar aqui o laranjado, ó. Vou jogar um pouquinho de marrom, bem pouquinho, mas praticamente quase nada, né? E aí eu vou começar a trabalhar com ele mais próximo dessa consistência do mel, quer dizer, o laranjado bem denso, né? Deixa eu colocar aqui mais próximo da câmera. Fazer o desenho de uma flor, por exemplo, né? E aí eu posso ir misturando outras cores aqui, né? Posso pegar, dar uma limpada aqui no pincel. Aí eu estou misturando aqui, ó, o azul com um pouquinho de violeta, né? Vou pegar agora um verde. Né? E aí a gente tem uma consistência bem mais forte, né? Depois eu vou voltar aqui para dar os detalhes, né, nessa coisa do mel, nessa consistência, porque aí dá para pegar o pincel de ponta gota e fazer uns detalhezinhos para dar para dar volume, né, para poder dar massa. Agora vamos pensar um pouco em termos de degradê, ó. Se a gente pensar o degradê, né, degradê de um tom, degradê de 2 tons. Vamos pegar, por exemplo, vou pegar aqui um violeta, ó. Né, para fazer o degradê de um tom. Né, jogar um violeta aqui, dar uma limpadinha no pincel aqui, pegar a água pura, ó, e aí com a água pura você faz isso aqui, ó, dispersa, tá vendo? Então quando chegar no final aqui, vocês vão ver que nem tem tanto violeta assim, né? O violeta está mais concentrado na parte esquerda aqui do degradê, né? Mas pela dinâmica natural do fluido, ele vai dispersar, né? Ele vai dar uma dispersada aqui, essa parte mais densa vai ceder um pouco aqui o pigmento para o lado de cá e a água vai absorver. Então vocês vão ver que ao longo do próximo 1 minuto ou 2, esse lado de cá vai ficar um pouquinho, né, violeta bem clarinho. Agora ele está transparente por causa da água. E vamos pegar e fazer então um degradê aqui de 2 tons. Eu vou pegar um azul. Deixa eu dar uma enxaguada aqui no pincel, né? Vou pegar um amarelo. Do lado de cá, ó. E aí a gente dá uma misturada nas duas cores, né? Para fazer o degradê. Então ele também, pela dinâmica própria do fluido, ele vai espalhar aqui, né? Vai dar uma espalhada e vai acabar
e esse azul vai acabar pegando um pouquinho do amarelo, o amarelo vai acabar pegando um pouquinho do azul, e vai ficar esse degradê, né, indo do azul em direção ao amarelo. Bom, aí uma coisa muito legal também de fazer é quando a gente vai, por exemplo, fazer um tipo de uma dispersão, né? O que é uma dispersão? Por exemplo, você vai pintar céu, um céu com algumas nuvens. Então, uma coisa muito legal de fazer, deixa eu dar uma enxaguada, ó, meu copinho aqui já está bem sujo, né? Cheio de tinta, então eu vou dar uma enxaguada, pegar água limpa. Olha, eu vou pegar esse azul aqui, tá? Pegar um pouquinho de branco. Fazer um azul clarinho. O branco, quando for adicionar, tem que colocar bastante, senão ele não clareia muito, né? Fazer um azul bem clarinho, ó. Você pode pegar o pincel, esse pincel aqui, que é o pincel de ponta achatada, né? Dá uma molhada nele e você... É a técnica do úmido sobre úmido, né? Você umedece o papel. Você pode jogar água aqui, ó, na região onde você quer pintar o céu, né? Pode colocar bastante água, tá? Deixa o papel bem úmido, né? E aí depois você chega com o pincel que você já tá sujo aqui do azul clarinho e você só dá uma dispersada, né? Vamos dizer aí em menos de 50% da área, bem menos, né? Que você quer fazer essa dispersão. Ele vai naturalmente dar uma espalhada, né? Esse azul ele vai espalhar sozinho pela água, porque a gente está usando a técnica do úmido sobre úmido, então a gente pegou e colocou o azul num retângulo que já estava molhado, né? Então esse azul ele vai dar uma dispersada. Toda essa parte aqui que está transparente, ó, que é a água que estava no fundo do papel, ele vai dar uma absorvida no pigmento do azul, então ele vai ficar levemente azulado, né? Então é muito legal para fazer céu com nuvem, né? E aí, por exemplo, vamos supor que você quer tirar um pouco o excesso, por exemplo, né? Você chega com um azul, vamos pegar aqui um azul de novo, ó. Vamos supor que você colocou muita água, né? Então você chega aqui no seu retângulo aqui. Uma coisa legal é você pintar justamente com a prancheta levemente, prancheta ou cavalete, né? Levemente inclinado, né? Aí vamos supor que você chegou com muita água, muito pigmento, muita tinta, muito líquido, e aí o teu retângulo começa a sobrar muita tinta, né? Você quer tirar um pouco o excesso. Então você vem com um pincel seco, né? Um pincelzinho seco, você consegue fazer isso aqui, ó, tirar esse excesso aqui de baixo, né? E passar no pano aqui do lado. Vai passando no paninho, tira o excesso, olha. Passa aqui no pano, né? Tirar o copinho para deixar um pouco mais seco, né? Então é sempre bom ter um pincelzinho seco do lado. Esse aqui tá seco, tá sem tinta nenhuma. Ele vai chupando a água aqui, ó, e você consegue ir puxando, né? Tirando um pouco o excesso da tinta. A outra coisa muito útil também é quando você quer apagar, né? Vamos supor que você tenha errado o seu desenho. Vou pegar, por exemplo, e vou fazer sei lá, um gramado aqui, né? Bom, então fiz lá um gramado. Aí vamos supor que ainda está meio líquido, né? Aqui ainda não está totalmente seco. E você venha com um verde muito mais escuro, né? Você chega lá e começa a desenhar um arbusto aqui. Aí você fala, opa, errei. Errei, o que eu faço? Venho com o pincel seco, né? De novo, aquele pincelzinho seco. Aí você consegue dar uma arrumada, né? Dependendo do nível do erro, obviamente você não consegue consertar totalmente, principalmente quando é tinta muito escura em cima de uma tinta muito clara, né? Mas você consegue dar uma amenizada na situação. A gente sempre fala que aquarela, quanto menos você mexer, melhor, né? Quanto menos mexer, quanto menos você ficar lá machucando o papel,
é melhor porque ele fica menos feio, né? Mas caso aconteça, você consegue vir com o pincel seco, né? E dar uma apagada, né? Você vem aqui, consegue retirar esse excesso, né? Daquilo que você fez errado. Dissolver bordas é o seguinte: se você tiver feito, por exemplo, uma camada, um chá, né? Um negócio muito diluído, aí você vem com um pincel também bem diluído, né? E faz um detalhe qualquer lá. Vamos fazer uma bolinha aqui, né? Vamos supor que você venha com ele muito diluído, né? E a parte de baixo já está bastante diluída também. O ideal é você sempre acrescentar camadas cada vez mais consistentes, né? Então você começa com um chá, depois você faz algum desenho com leite e depois você faz os detalhes com mel, né? Você finaliza com os detalhes mais densos. Não fazer uma camada de chá em cima de outra de chá, em cima de outra de chá, fazer um monte de camadas aguadas, porque aí o papel começa a não dar mais conta de absorver todo o líquido. E aí ele começa a formar uma espécie de casquinha. Parece uma casquinha de ovo frito, né? Que às vezes não é exatamente o que você quer. Às vezes a borda fica até legal, assim, bacana, né? Mas às vezes você não quer que forme essa casquinha, né? E aí de repente você quer dar uma dissolvida, né? Por exemplo, aqui eu vou ter que esperar uns 2 minutinhos, né? Vou pegar um secador de cabelo para secar, para ele começar a formar a casquinha, mas ele vai formar, porque tem muita água, tem muito líquido aqui, né? Tô fazendo isso propositalmente. Então vou esperar ele um pouquinho aqui para mostrar essa coisa de dissolver borda, né? Caso você precise. Enquanto isso, é legal, por exemplo, você vem com um pincel com preto misturado com um pouco de cinza, mas bem concentrado, só passando o pincel aqui direto na tinta, ó. E você consegue dar um relevo aqui, por exemplo, no desenho. Ele dá um certo relevo aqui para a folha. Então, essa pincelada, ela dá um pouco desse relevo, né? E aí dá para fazer esses detalhezinhos, né? O bom do ponta-gota é isso, né? É um pincel muito versátil, que você consegue fazer pincelada larga com ele, e você consegue fazer detalhes muito pequenos. Bom, e às vezes forma, né? Então esse tipo de casquinha, né, em volta aqui, não sei se dá para enxergar direito aqui, ó. Ele formou uma espécie de uma casquinha em volta, né? Eu falo que parece uma casquinha de ovo. E aí você às vezes não quer esse efeito, né? Da casquinha. Então você consegue dissolver um pouco a borda também. Se você vier com um pincelzinho aqui, ó, seco, né? Sem tinta, mas com um pouquinho de água, né? Se você quiser dissolver essa borda, você consegue jogar água aqui, né? E tentar retirar um pouco, né? Esse amontoado, né? Esse acúmulo que ficou aqui e fazer uma borda mais suave, né? Você consegue dissolver essa borda, caso você queira fazer de repente, sei lá, um verde, um arbusto, alguma coisa assim lá, né? Você consegue fazer essa transição um pouco, ficar um pouco mais suave, olha, para dissolver aquela casquinha de ovo, né? Então, quanto menos a gente mexer no papel, melhor, né? Mas se precisar, a gente vai lá e dá uns retoques. Era isso, espero que tenha ajudado, né? Só para finalizar, fazer uma coisa bem simples aqui, que é pegar um azulzinho, né? Jogar um pouquinho de branco, fazer um exercíciozinho aqui fácil, olha. Para quem quer começar a brincar, fazer uma pétala aqui, ó, florzinha, né?
bater o pincelzinho aqui rapidão aqui no preto. Aqui, ó. Fazer um miolinho aqui, né? Pegar um verde aqui, ó. Fazer um galhozinho. Super simples, né? Joga um pouquinho de preto aqui, dá uma leve encostadinha do pincel ali no godê onde tem preto. Só para jogar um pouquinho de sombra. Depois que já deu uma secada, você pode vir com um azul bem escuro, praticamente preto mesmo, né? E fazer o detalhezinho aqui, ó. Ele dá um relevo para a pétala. E a tendência da cor sempre é ela ficar mais clara, por causa do papel que está no fundo, que é branco, né? Então você joga a cor escura, mas a cor tende a clarear sempre. Isso que eu estou jogando é praticamente preto puro, ó. Ele fica acinzentado, né? Certo? Então um exercíciozinho aí para quem está querendo começar, né, aquarela, com umas dicasinhas bem básicas, né? Beleza?